Olá, meus amigos. Eu tô aqui com a Cris, com a minha esposa, produtora, mãe dos meus filhos. Estamos na frente do... Amor, o que você sente por esse lugar aqui? Ai, eu sinto gratidão por esse espaço aqui. E eu acredito que muitos de vocês também vão sentir. Sejam muito bem-vindos ao... Olá, meus amigos. Estou aqui num lugar muito especial e o motivo da palavra gratidão que falamos logo ali na frente é o quê? Ó, presta atenção. Bandir, vem cá, nego. É por causa dessa figura aqui, ó. Essa figura. Mas logo mais vocês vão entender direitinho. Posso levar ele pra lá, Vi? Pode, claro. Vamos lá, nego. A casa é de vocês. Vem, Bud, vem. Vai lá. Rapaz, já se sente em casa, já, como vocês podem ver. Já sabe o caminho. Vamos lá. Di, muito obrigado por receber a gente aqui. Prazer. A gente agradece não só pela recepção que você sempre teve, o acolhimento que você teve com o nosso filhotão de quatro patas, mas o motivo dessa conversa, desse bate-papo, é para entender um pouquinho mais da empresa Vidos Pets. E por trás dela, a pessoa que administra, a pessoa que criou, que idealizou. E por falar nisso, como é que nasceu essa ideia? A ideia de criar o Vidos Pets. A Vidos Pets, ela nasceu de um desejo que eu sempre tive, né, de criar, de ter algo meu. Nunca imaginei que seria com algo que eu amo tanto, que são os animais. E num passeio descontraído em São Paulo, encontrei uma moça que era advogada, largou e virou passeadora. Aí eu falei, passeadora? Porque pra mim o mundo dos cães era somente veterinária, cirurgia, essas coisas eu tenho muita dó, não teria esse dom pra trabalhar com isso. Aí no que ela falou passeadora, despertou em mim. Eu queria até encontrar essa moça um dia pra dar um abraço nela, agradecer, porque foi aí em 2018 que começou essa questão de estudar mais, de entender o que seria isso, né? E também por trás de tudo isso a responsabilidade de estar com os clientes de outras pessoas, né? Com os cães de outras pessoas, porque cuidar dos meus é uma coisa, cuidar de outros é muito diferente. Tem uma responsabilidade grande, né? Exatamente. E aí comecei, trabalhava à noite e durante o dia fazia os passeios, um cliente foi indicando para o outro, foi crescendo e hoje a Vidos Pets está aí com uma trajetória. São mais ou menos quantos clientes que você já atende hoje? Atualmente, a gente atende de 150 cães por mês. A 200, dependendo de final de semana, hospedagem e feriados prolongados. Nossa, e você disse que teve essa ideia em 2018. Quando é que ela concretizou? Quando é que abriram-se as portas aqui? Quando, querendo ou não, o boom maior para mim foi na pandemia, porque os cães estavam muito dentro de casa, muito entediados, os clientes, né, ficavam em casa muito mais tempo, falavam, nossa, eu preciso gerar alguma atividade para os meus cães. E aí eles começaram a trazer os cãezinhos durante o dia para brincar, e enquanto eles estavam em casa, né, ficando mais tempo cuidando da saúde, se preocupando, então tinha toda a questão da higienização, preocupação de como receber e tudo mais, mas foi um período que deu um boom bem grande na creche. E você sabe que tem tudo a ver com a minha área. Muita gente pergunta, Rafa, mas o que tem a ver, né, uma hospedagem canina com a área de setor imobiliário? Né, o que acontece? O que acontece é que eu vejo muitos clientes, inclusive aconteceu com a gente, na questão, assim, por exemplo, de viagens, né, de curtir a família, porque muitos lugares não aceitam pet, então a gente fazia essa busca de procurar qual hotel que aceita pet, qual que não aceita pet. A gente achava um lugar maravilhoso, mas não podia ir porque não tinha com quem deixar o Bud. Né? Hoje a gente mora em apartamento, quer dizer, nossa, era uma loucura. Né? E vocês, desde o primeiro momento, uma das escolhas, inclusive, vou falar, que é um ponto muito importante no meu ponto de vista comercial, inclusive, como vendedor, foi o primeiro contato que vocês tiveram com a gente. A gente ligou para uns 2, 3 lugares, vocês foram os primeiros a responder, vocês tiveram uma questão de ter um acolhimento já nesse primeiro contato espetacular com a gente. Que legal. Sabe, responderam para minha esposa, já anunciaram... Quer ir lá, levar ele lá para baixo? Ele tá ansioso. Ele quer ir pro pátio com a turminha. Obrigado, viu? Obrigada, Má. E essa é a... Maiara. Prazer, Maiara. Por falar em Maiara, faltou um ponto importante. Vi dos Pets. O Vi seria... De Vitória. Nós fizemos um trocadilho ano passado, né, na época de comemoração do evento, e a gente colocou para os clientes responderem. Era Vi do quê? Viviane, Vitória, Vivian. Vivência, sabe? Eu pensei vivência dos cachorros, né? Vivência dos pets. Ai, que bacana. Como começou com uma coisa muito descontraída, tia Vi passeadora, Aí uma época eu até fiz um estudo, né, para ver se compensava mudar e tudo. O pessoal falou, não, continua, porque já consolidou e o pessoal já conhece como tia Vi.
E aí ficou Vidos Pets. Não, Né? genial, genial o nome. E qual foi o maior desafio, Vi? Eu já chamo de Vi, porque a gente já tem, né? Já virou Vi pra mim. Pra mim e pra Cris, né, amor? Então, qual foi o maior desafio no início? Essa questão de trabalhar, né, com a responsabilidade de como cuidar dos cães de outras pessoas é muito delicado. E eu sempre tive a preocupação com fuga, com alimentação. Todo mundo que entra novo na equipe, eu falo, gente, a nossa maior responsabilidade é a segurança dos cães. Seja a segurança deles na interação entre um e outro, seja a segurança deles na alimentação, na questão da fuga. Então, tudo é baseado na segurança deles. Para que vocês possam viajar de forma tranquila, estarem ausentes e saberem que seus cãezinhos estão muito tranquilos. O que me traria tranquilidade se eu deixasse meu cachorrinho em algum lugar? Então a gente sempre teve muito essa mentalidade. A minha mãe, a gente sempre teve cachorro a vida toda e uma dificuldade para minha mãe quando nós éramos pequenos de viajar era exatamente isso. Onde eu vou deixar meu cachorro? Que não vão prendê-lo numa gaiola, que não vão deixá-los isolados, que eles vão se sentir em casa. Né? Então a Vidos Pets cresceu justamente nisso, de deixar os cãezinhos com a gente de uma forma segura, tranquila, para que eles se sentissem em casa mesmo. Nossa, genial. E como vocês podem entender, muitos desses produtos, serviços que surgem, por muitas vezes surgem da dor do próprio empresário, de um desafio que eles passaram, de um problema que eles passaram, e eles têm essa ideia, mas é pra gente que tem uma visão, que tem essa possibilidade de ver não só a possibilidade de trabalhar com o que ama, e também ganhar dinheiro com isso, que é muito importante. Né? E outra coisa que eu achei muito legal, quando a gente trouxe o Bud aqui pela primeira vez, que é a questão da adaptação, porque eu acho que nem todo cachorro consegue conviver com outros, né? Existem temperamentos, né? E isso foi muito legal pra gente, trazer o Bud aqui, porque a gente sabe que o Bud é muito tranquilo, mas a gente sabe também que se alguém rosnar pra ele, ele vai rosnar de volta. Né? Então tem essa adaptação, e hoje a gente estava ali vendo na janela, e eu vou mostrar, tá, gente, imagens pra vocês aqui do espaço, é um espaço maravilhoso, a gente vai falar da localização, tudo mais pra frente, tá? E hoje o propósito da empresa, então, é estar atendendo os seus clientes, né, em excelência, isso eu posso dizer, porque eu sou uma prova social disso, tá? Toda vez que eu vou até mostrar uma imagem, que eu vou cortar aqui rapidinho e mostrar uma imagem, que hoje de manhã, a gente toda vez que vai trazer ele pra cá nas quartas-feiras, eu viro, Bud, vamos pra creche? Ele não é de pular na gente, tá? Ele vem correndo, ele pula na gente, ele fica olhando... Chegou o momento dele. Chegou, ele é viciado aqui, ele adora aquilo. Agora vamos falar uma parte mais técnica. Né? A gente já entendeu um pouco da história, de onde veio. E quais são os principais produtos que você oferece para os clientes? Por exemplo, a questão da hospedagem, né? A questão de banho, que eu já dei banho aqui no Bud. Quais são os outros produtos que você oferece? Hoje nós trabalhamos com a hospedagem, que é o nosso carro-chefe, né? Nós somos especializados nisso. Nossa casa inteira adaptada para que eles possam dormir com a gente, na cama, se sentindo à vontade. A creche, que é quando as pessoas saem para trabalhar, então eles passam o dia com a gente. Estendemos, né, o horário para todo mundo se encaixe, tem muitos médicos que acabam tendo plantão de 12 por 12, enfim, então a gente tem a escala a partir das 7 da manhã, para eles poderem vir brincar. O banho, que é um serviço exclusivo para clientes nossos de creche e hospedagem, por conta que é no nosso espaço, né, então aqui tem toda a questão de parasitas, vacinas necessárias, tudo, então a gente preferiu deixar somente para quem já são nossos clientes. E o pet sitter, que são tem alguns bichinhos que a gente infelizmente não consegue receber, né, que são gatinhos, coelhos, alguns exóticos que a gente acaba atendendo na casa do cliente. Ah, que legal, vocês vão até o local, então se precisar que a pessoa vá lá passear, fique lá um tempo, faz um atendimento realmente home. Exatamente. Home care, né? Hoje é chique, né? A gente tem essa mania de... Tudo em inglês. Ah, bacana. Pô, muito legal isso, muito legal. Porque aqui, como a gente vem pra cá, a gente vê muito assim, a parte de cães, né? Então é bom saber que vocês atendem também a questão dos felinos, né? Dos pássaros. Então o que precisar, vocês estão prontos para atender. Estamos prontos para atender. Perfeito. E na comunidade, às vezes tem cliente que tem mais do que um cão, né? 3, 4, e prefere que a gente se locomova até o local deles. Então a gente atende conforme o cliente prefere. Maravilha. E outro ponto importante, que eu trabalho muito com a questão de networking, né? De indicação de pessoas que eu confio, e é por isso que eu tô aqui. Né? As entrevistas todas que eu estou fazendo é alguém que já me prestou um serviço e que eu achei um serviço de excelência, um excelente profissional, que eu indicaria, que eu passaria essa referência, porque eu estou colocando meu nome e aqui eu assino embaixo totalmente. Né? Então essa questão realmente de passear com o cachorro, de ir na casa da pessoa, cara, isso é fantástico, porque atende necessidade de muita gente. E você, por exemplo, às vezes, agora puxando para o meu lado, você quer sair de uma casa, de um apartamento, mas fala, não quero ir para o apartamento porque eu não tenho onde deixar meu cachorro, aí se eu for viajar,
tá aqui a solução. Vida dos pets. E é não só a questão do cachorro não ficar sozinho em casa, mas também dele criar essa socialização, né? Dele encontrar os amiguinhos, porque são seres sociáveis, iguais a nós. Então, imagina um cachorro o dia todo, mesmo que seja uma casa espaçosa, ele não tem muito essa convivência com os outros da mesma espécie. Isso é muito importante. Essa socialização é importantíssima pro animal, né? Eu vejo a felicidade que o Bud sai daqui, né? Às vezes sai exausto, assim, você vê a carinha dele, parece que tá sorrindo com a gente, né? Então, esses são os produtos que a gente oferece. E hoje, qual que você acha que é um diferencial seu? Assim, porque a localização é muito boa, e a gente sabe que tem outras casas, mas que eu já vi que tiveram alguns contratempos comigo, por exemplo, não sei se foi no dia, tiveram algum problema, mas vocês tiveram um atendimento assim que a gente não tem uma vírgula para colocar. Diferencial de vocês hoje, assim, a equipe que vocês trabalham? Eu acredito que muito essa responsabilidade de se colocar no lugar do cliente, de ter essa transparência, né? A gente lida com cães, eles são seres irracionais, e a gente se precaver de diversas formas. Então, não dá para, infelizmente, não, aqui a gente evita o erro. Então, qualquer caminho, qualquer possibilidade que possa vir ser um perigo, a gente já exclui. Então, em casa não tem absolutamente nada que eles possam comer, os lixos são todos pro alto, as portas, segurança, a gente faz sistema de eclusa, uma porta não abre se a outra estiver aberta, questão da alimentação, são feitas individualizadas, tudo que vem do cliente a gente etiqueta, a gente sinaliza, se tem medicação, a gente coloca no grupo, informa, sempre treinamento com a equipe e essa questão de eu estar sempre junto com eles, os meus pais me auxiliarem muito, ter essa família mesmo, né, que a gente fala, a gente cuida deles como se fossem nossos cães. Então, passou do portão, é meu cachorro. Eu vou cuidar da melhor forma possível. O que eu faria e que eu gostaria que fizessem com os meus é o que a gente entrega para vocês. E esse é o melhor atendimento, né? E eu acho muito bacana que a gente entra num ciclo de indicações muito grande, né? Porque vocês vieram de indicações de clientes que já utilizaram a gente e isso se torna uma família mesmo, que eu já fui, atesto, usei, gostei e acabo passando de forma natural para as outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. Até um amigão meu, né, que morava lá no condomínio, inclusive tem uma Border Collie também, a Matilda. Enzo, brigadão pela dica, cara, ó, fantástico, viu? Muito obrigado mesmo. E qual que é a maior dúvida que os clientes têm, assim, no primeiro contato que vocês têm, quando eles chegam aqui, quando eles telefonam para vocês? Qual que é a maior dúvida deles? Eles ficam muito com essa questão de o meu cão, eu tenho medo de como que vai ser a reação dele num ambiente com tantos outros cachorros, né? Porque ele fala, no passeio, tá na guia, tá na coleira com a gente, eu não sei como ele vai se comportar, porque ele tende a latir, a querer se aproximar, então a gente sempre faz esse período de adaptação para mostrar como que o cãozinho vai se comportar sem a presença do dono, se socializando aos poucos. A gente só aceita cães sociáveis, né? Então por isso que é necessário ter esse filtro para que também não venha nenhum cão agressivo ou que coloque a vida dos outros cãezinhos em risco. Esse primeiro contato é feito com os meus cães, eu falo que são os meus professores, o trio Parada Dura, que eles que fazem esse filtro, como eles já convivem com cães há muito tempo, eles mostram para mim, através da comunicação dos cães, sem a gente se influenciar muito nessa interação, como que vai ser essa interação do novo cãozinho. Então muitos clientes vêm com essa dúvida, será que meu cão vai se dar bem num ambiente com tantos outros cachorros? Tenho medo, porque na coleira ele late, ele vai para cima e tudo mais. E aí quando vem para um ambiente neutro, sem a coleira, com bastante espaço para eles poderem se comunicar de uma forma natural, isso é muito bacana, que daí o dono fala, nossa, não acredito que ele se deu tão bem. E sabe que isso acontece lá no condomínio, que lá tem um pet place muito grande e tem cachorros lá que ele vê na coleira, ele rosna. A presença do proprietário, do pai, do dono, influencia também nessa... Bastante, influencia muito. Tanto que esse período de adaptação a gente apresenta o espaço com o tutor junto para conhecer, mas depois a gente faz sozinho, porque esse primeiro contato do cãozinho com os outros, estando com o dono, ou ele vai querer proteger você, ou ele vai ter ciúmes que não quer que o outro cachorro se aproxime, ou ele vai se sentir empoderado, do tipo, opa, tô aqui com a minha gangue, tô aqui com os meus pais, então sou grandão. Então, quando ele não tem nenhuma referência, quando somos nós, né, profissionais junto, ele fala, opa, agora eu sou adulto, preciso lidar aqui com a situação, eu e o meu amiguinho aqui. Então, eu não vou querer arranjar briga, eu chego mais amigável. Acho que é um pouco criança, né? Vocês têm filhos, aí vocês vão poder me falar um pouquinho mais. Quando tá com a mãe, fala, você é grandão, minha mãe tá comigo. Aí quando tá sozinho, fala, deixa eu ver se esse meu amiguinho é bonzinho. E se aproxima de uma forma muito tranquila. Esses locais, eu sempre falo, o melhor é soltar da guia. Porque a apresentação, quando são guias, a gente se encontra de frente. Essa interação para os cães é muito invasiva. Porque
a interação deles é sempre feita de forma circular. Um cheira a bundinha do outro, um vai conhecendo o espaço do outro, vai fazer um xixizinho, marca território, o outro cheira, dá o espaço. Eles conseguem se comunicar de uma forma tranquila. Então, a guia, às vezes, influencia também, não só a presença do tutor. Ah, bacana. Não, isso é fantástico, até para você que mora no condomínio, às vezes fica com esse receio, com esse medo. Tá aí uma dica de ouro. Quem já trabalha, né, com eles. E a palavra certa, tá? Tutores, tá bom? E aqui, poucas pessoas sabem, né, sobre o funcionamento da empresa. Hoje em dia você trabalha com quantos funcionários, quantas famílias estão junto com vocês aqui na família Vidos Pets? Né? Hoje são 10 funcionários que compõem a Vidos Pets, né? Porque aqui, como a gente trabalha 24 horas com os cães, eles não estão em momento nenhum sozinhos. Então tem a equipe durante o dia, que são escalas de segunda a sexta. Tem a 12x36, trabalha um dia, folga o outro, então a gente precisa ter 4 que façam essa rotatividade, né? E também a turma do noturno e da limpeza. Então, ao todo, somos aí uma gangue. Gangue do bem, viu? E a gente, hoje, né, a Vidos Pets tomou uma proporção que eu não consigo fazer as coisas sozinhas. E, graças a Deus, eu tenho pessoas incríveis comigo que compõem essa família Vidos Pets de uma forma muito harmônica e agradável. O atendimento. A tia Má já vai atender. A tia Má já atendeu a portão. E ó, como vocês podem ver, aqui não para, tá? Desde antes da gente chegar para começar a gravação, já teve umas 2, 3 ligações e a gente entrando, a gente saindo. Quer dizer, o movimento aqui é contínuo. E uma parte que eu acho muito importante, Vi, que é essa questão que muita gente não entende por trás da empresa, é esse suporte que além, né, desse acolhimento com as famílias, é a responsabilidade empresarial que a empresa tem, né, sendo concomitante aí, falando duplos sentidos, até para reforçar, eles têm famílias que ajudam nesse processo e eles acabam ajudando essas famílias a realizarem os próprios sonhos, tá? E ser empresário no Brasil, a gente sabe que não é mole, né? Temos uns desafios aí. E vamos lá, e o cliente ideal para você, agora é uma questão de networking, até para entender como é que a gente pode ajudar, até para saber se alguém que está assistindo a gente agora possa te ajudar, se tem algum cliente ideal para você, alguma empresa que você faça parceria, que você tenha interesse, né, de ração, de repente, se você faz doações, se você tem algum nicho que seria interessante para você estar falando para a gente, para o público que não conhece você falar? O que eu falo assim, né, a gente que cuida de animal e todo mundo tem o mesmo propósito, um acaba auxiliando e ajudando os outros, né? Então, durante esses 8 anos, eu sempre tive muita preocupação em criar vínculo com alguma empresa, alguma clínica, algo específico, porque eu gosto de deixar meus clientes à vontade. Ó, eu levo os meus cachorros neste lugar, os meus clientes utilizam essa profissional, e vocês fiquem à vontade para escolher o que preferem. Né? A gente, como está no ramo, acaba conhecendo um pouquinho mais um profissional, um adestrador, uma médica veterinária. Então, um ajuda o outro, mas eu nunca fui muito de me vincular somente a uma pessoa. Tenho o meu que eu levo os meus cães, né? E tenho os favoritos que os clientes utilizam, que a gente sabe que faz um bom trabalho. Mas eu nunca fui muito de criar essas parcerias. Até vejo como um caminho, né, que possa ser seguido. Eu vejo que, eu sempre brinco, que outras creches não são concorrentes. Nós somos parceiros. É isso. Porque tem essa troca muito tranquila. De, levei um dia aqui, outro dia não consegui ser atendida ali, eu fui atendida aqui. Eu falo, gente, nós estamos no mesmo ramo. A gente está aqui para se ajudar. Fazendo um bom trabalho, eu torço para sucesso, tem cliente para todo mundo, então não é essa questão de concorrência nem nada. Somos todos parceiros e fazendo um bom trabalho com os bichinhos, que é o importante, que é o principal, tem sucesso, com certeza. E é isso que é o pensamento que eu acredito que se todas as empresas tivessem, em qualquer setor, se parassem de ter essa concorrência, essa inimizade e se juntassem, todas as empresas cresceriam junto. Com certeza. Né? Porque eu acredito que a gente veio para cá, inclusive é uma coisa que os cachorros ensinam a gente, né? Esses dias, mudando totalmente de assunto agora, mas um pensamento que eu escutei esses dias, que até meu filho leu e passou pra gente, que eu ficava pensando, cara, por que o cachorro vive tão pouco? Por que a gente sofre tanto com a perda e eu não consigo ficar sem? Eu falo, não vou ter mais! Falece, eu vou lá e um mês depois já tô com outro. Mas daí veio esse famoso pensamento, é porque são anjos enviados pra gente, pra ensinar a gente. Porque o ser humano vem pra Terra pra aprender a amar, pra aprender a viver em comunidade, pra proteger a família, pra ter uma evolução espiritual, e o cachorro já vem pronto. Ele vem pra ensinar a gente, né? Olha aqui, ó, seus humanos, é assim que tem que ser, com esse carinho, com essa dedicação, porque eles realmente, quando eles entram na nossa família, né, aquela famosa história, por isso que eu acho que a gente teve aquela conversa um pouco antes, eles quando vem algum cachorro, alguma ameaça para a família, eles são os primeiros a querer proteger, eles têm essa atitude realmente de... E a gente tem que aprender muito com eles. Inclusive eu falo que quando eles vão lá para cima, eu falo que eles viram cãojos.
Né? Porque É verdade. eles vieram para cá e evoluem para lá e a gente aprende muito com eles. Eu não consigo ficar sem realmente. E graças a você, hoje não tenho mais esse desafio, essa dor de repente, putz, será que eu com outro, né, outro filhote de 4 patas, eu não estou atrapalhando a minha família, de não poder viajar? Eu tinha esse problema, né, de não poder viajar, de estar, né, tirando deles alguma oportunidade de estar conhecendo lugares novos. É lógico que quando tem lugar que eu posso levar, eu levo, mas que eu não tenho agora, ele nem olha para trás. Eu abro a porta aqui, ele sai entrando, ô Bud, não vai nem falar comigo? Vai embora. Eu falo que os donos tiram férias e os cães também. Eles vêm pra colônia de férias, encontrar os amigos, agora fazer a festa. É muito gostoso. E assim, alguma tendência hoje em dia que você está vendo, Vi, de mudança no mercado de vocês? Eu acho que o acolhimento de vocês é um acolhimento bem tradicional, bem família mesmo, né? Eu acho que quanto mais tradicional, mais contato, nada dessas coisas muito virtual. É lógico que a divulgação a gente faz de virtual para os clientes entenderem a qualidade do serviço, né? Mas vocês são realmente, como você disse, né? O pai e a mãe junto, quer dizer, é uma empresa familiar. Exato. Né? Você está no topo, mas eu vejo direto sua mãe aqui, seu pai, já parei para conversar com seu pai, ó, tempão, E agora vamos lá, já que você tem esse pensamento, eu vou aproveitar para fazer essa pergunta que eu acho muito interessante, que a gente sabe que tem muita gente que gosta de empreender, gosta de conhecer novos mercados. Qual que é a dica que você daria para quem está pensando em começar uma empresa como a sua? Qual que seria a dica? Primeiro é ter certeza que você ama os bichinhos, que você está prezando pelo bem-estar deles. Porque o pessoal fala, você trabalha com ramo pet, nossa, que legal, um ramo muito lucrativo. Eu falo, sim, mas isso é uma consequência, né? Não dá pra gente entrar neste ramo falando, é um ramo que tá dando dinheiro. Porque a gente mexe com vidas, né? É muita responsabilidade. Eu falo que é igual um médico. Não dá pro médico querer seguir essa profissão somente por ganhar dinheiro. Tem que lidar, tem que gostar, tem que amar muito. Porque eles têm, é uma responsabilidade, né? Então eles também demandam atenção, eles vão fazer xixi, eles vão latir, eles vão fazer cocô em toda a casa. A gente fala, nossa, o pessoal entra e fala, nossa, mas eles podem fazer xixi e cocô em qualquer lugar? Eu falo, pode. Porque a gente tem aqui uma estrutura para que eles possam ficar à vontade e tenham essa liberdade. Então, se você não gostar muito, você fala, de novo aquele cachorro fazendo cocô ali, não sei o quê. E você fala, gente, não é esse o ponto, né? E eu acredito que a Vida dos Pets tenha crescido muito porque os clientes veem que é o que eu amo. A minha mãe, eu falo, é fascinada pelos bichos, isso é de família, veio da minha avó. Então, um dia meu pai dorme às vezes com os cachorros, ele falou, Vitória, essa noite eu acordei com a cama molhada, eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu já vi xixi em cima da cama. Eu falei, pai, ele falou, não tem problema, peguei, troquei o lençol, coloquei outro, a gente voltou a dormir numa tranquilidade. Eu falei, olha, e eu falo, essa a questão, sabe, tem que fazer com muito amor, porque eles ficam junto com a gente. Então, é um ramo que tá em grande expansão, claramente, mas quem se destaca é quem realmente ama, quem cuida com muito amor, muito carinho e atento aos detalhes. Então, preste muita atenção à fuga, os pilares, né, da segurança. Porque é isso mesmo que te dá um sucesso, porque não é só vou colocar uns cachorrinhos no fundo da minha casa e ganhar dinheiro com isso. Eu tenho muito pensamento assim de gente, nossa, o que está lucrando hoje para eu abrir a empresa, né? E essa questão assim, cara, o que eu faço... Vai trabalhar online, com e-commerce, Exato. Ganha dinheiro na internet, não vai mexer com bichinho, com vida ali, porque... Vende produto pet, né? Vende bola. Inclusive vocês vendem aqui produto também, que eu vi, outro produto aqui, eles têm também os brinquedinhos para os cachorros. E é exatamente isso, eu acho que porque assim, o que falam para mim, Rafa, mas qual que é o preço lá do Vida dos Pets? Eu falo, galera, eu já não penso preço, eu penso no valor agregado que eles me entregam, sabe? Então, sai do meu bolso com um sorriso. É aquela famosa história que não é um gasto, é um investimento que eu faço para o bem-estar da minha família e do Bud. Né? Porque eu sei que toda semana que ele vem para cá é o momento dele de desestressar, brincar, correr, sabe? Ter espaço, ter essa coisa da humanidade que o cachorro tem. Porque eu falo assim, o ser humano tem que aprender muito com a humanidade do cachorro. Que eles sim, eles vivem em comunidade, eles se respeitam, eles têm, né, um limite entre eles que o ser humano muitas vezes ultrapassa. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender muito com eles, né? Que eles são realmente anjos enviados pela gente. E vamos lá. Conselho já foi? O que você mais se orgulha assim, da história da Vida dos Pets? Ai, meu Deus. Eu acho que é esse carinho, essa reciprocidade que a gente tem. Às vezes tem clientes que não são mais meus clientes há alguns anos, não mudaram, enfim, e mandam mensagem pra gente, fazem questão de passar por aqui quando vem pra Bauru, fala, Vi, nossa, você fez parte de uma fase muito importante da minha vida, cuidou do meu bichinho, e aí encontrar na rua e falar, e ser abraçada e acolhida dessa forma, eu falo, nossa, eu acho que é isso, sabe, é fazer o que a gente ama, isso ser reconhecido, e um pouco desse amor que os cães trazem pra gente, né? Porque a gente acaba fazendo parte da vida de vocês, que a gente cuida do bem mais precioso de vocês. Então,
trazer essa conexão mesmo de um abraço, um acolhimento, um agradecimento. Eu fico muito feliz e muito grata. A melhor coisa que tem, né? Não tem preço. E agora as perguntinhas finais, né? Eu sei, tá acabando. São 3 perguntinhas, tá? Que eu gosto de fazer sempre no finalzinho, né? E a gente tem que entender também que nem tudo, hoje em dia, né, a vida dos pets chegou num patamar de sucesso, graças ao trabalho, meritocracia, mas sabemos que a história não é sempre louros, né? E qual foi, assim, o momento mais difícil para você? Passou algum momento na história que você falou, nossa, eu acho que eu vou desistir, tá pesado, teve algum momento assim? Até me emociono. Sempre tem, né? Eu comecei a empreender muito nova, então eu nunca tive esse exemplo na minha família do que fazer, o que é certo, o que não é certo. A gente acaba errando, confiando às vezes em quem não deve confiar, acreditando que a pessoa vai fazer um bom trabalho e aí se frustra um pouco. Então, teve uma fase que foi bem complicada, assim, que foi entre outubro e novembro, que eu tive que fazer uma mudança brusca e mudar de local, que era uma referência, né, que tinha uma localização muito boa. Eu já tinha clientes com hospedagem no final do ano, tudo. E eu falei, nossa, Deus, me guia para que eu possa fazer uma escolha certa. Reduzi um pouco, dei uma freada, diminuí um pouco o meu espaço, mas depois viemos para essa casa que eu falo que é a consolidação da minha realização de um sonho, que tem toda a estrutura, né, aberta para eles poderem correr, mas também toda a segurança e a parte interna, para que eles possam também dormir com segurança e tranquilidade. E também questão, acho que todo empresário acaba passando um pouco, que é funcionário, né, equipe, então a gente fica sempre junto, sempre dando treinamentos, vendo quem está realmente engajado, empenhado a trabalhar de uma forma organizada e padronizada na casa. E com a mesma cultura que vocês têm, né? Porque eu acho que a cultura implantada no ambiente, né? E você, achei ótima essa palavra, porque eu vivo num treinamento constante, de aprendizagem contínua, que é uma coisa que eu aprendi com um grupo de empresários fantástico, que é o Beni. Depois pesquisa pra você ver, é maravilhoso. Né? Que eles têm 5 culturas. A primeira é Giver's Game, você se doa para depois receber. Aprendizagem contínua é um dos valores que tem, e relacionamentos duradouros, né? São 3 que eu vou só comentar aqui agora, que eu acho que você tem tudo a ver com isso, e que você demonstra não só para os seus funcionários, que é essa cultura maciça, que você entrou para minha família, então aqui tem esses valores, essas tradições. Inclusive você falou uma palavra que eu uso todo dia, que não é uma palavra, é um sentimento e é um respeito, que é Deus, Ele sempre no controle de tudo, em primeiro lugar. E eu falo assim, eu hoje não uso mais a palavra problemas, eu uso desafios. E todo desafio começa com D, tem a solução que começa com D, que é Deus, que Ele direciona a gente, né? Então eu acho que é isso, é entregar na mão e saber que a gente está passando por aquilo que a gente precisa. E hoje a gente vê, você passou por esse momento todo e hoje em dia está num lugar, né, que nem você disse, a realização de um sonho. Sim. Se você não tivesse passado aquilo lá atrás, você não estaria aqui hoje. Exatamente. Né? Ai, me arrepia. Eu também arrepio. E vamos lá. Resumir em uma frase, uma palavra, a essência, Vida dos Pets. Vida dos Pets, eu acho que é muito o nosso slogan do Cuidando com Amor, sabe? Tudo que a gente faz, seja receber um cliente, receber um cachorrinho, receber nossa equipe, faça com amor e o resto vem. Dá tudo certo. Dá tudo certo. E agora aqui, você lembra, isso eu adoro, vamos lá. Você lembra de algum caso, algum cliente, alguma história que você virou assim, depois daquele percalço, você fala, meu Deus, cara, valeu a pena. Nossa, como vale a pena ter isso aqui? Tem alguma história, algum caso assim? Ai, meu Deus, vou me entregar agora. Eu recebi uma vez uma cachorrinha, ela era idosinha, e tava toda vacinaçãozinha em dia e tudo mais, e minha mãe, ai, Vitória, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque a gente se apega aos bichinhos, né? E a tutora, sabe, falou, Vi, eu sei da responsabilidade, ela já tá idosa, caso venha, infelizmente, né, a falecer, é um processo natural da vida que a gente está deixando com você, porque realmente confia no seu tratamento, no seu cuidado. E a gente passou uns bons perrengues com ela, que eu falava, meu Deus do céu, agora ela é minha. E aí eu falo, eu ganhei uma cachorrinha de 15 anos no fim da vida. E eu chorava todos os dias, eu colocava ela no meu colo e ela chorava, e ela queria a dona dela. Mas eu falei, amor, eu tô aqui com você, o que eu puder fazer, te acolho. Sua mãe daqui a pouco tá aqui, tá voltando. A gente levou ela pro veterinário, ficou internadinha e tudo mais. E graças a Deus, a mãe dela voltou, a cachorrinha tá ótima, e foi só um susto que eu falei, eu nunca aconteceu isso comigo, e eu
né, pega numa idade já mais avançada. E aí minha mãe falou, Vitória, pelo amor de Deus, a gente não faz mais isso. Porque realmente a gente pega muito amor. Era os meus pais chorando, a equipe chorando, eu chorando, e a gente... Meu Deus, o que eu faço? E ela não quer, né? Ela queria realmente, ela estava sentindo falta da dona, mas ela deu uma complicaçãozinha pela idade, enfim, não foi ocasionado por nós, mas estava sob o nosso cuidado, né? Então foi um momento assim que eu falei... Ufa, passou, deu tudo certo, mas foi bem frio na barriga, assim, porque... Mas faz parte da história, aquilo que eu falo, e só para você ver, né, não sou só eu falando agora, a gente tem um caso, né, uma prova social, a confiança, né, que as pessoas, os clientes têm na vida dos pets, né, realmente a responsabilidade. E ela, inclusive, a cliente falou, olha, se acontecer alguma coisa, eu sei que a culpa não é sua, já meio que já se desculpando, inclusive, se tivesse acontecido. Isso é confiança. Sabe? E é por isso que eu assino embaixo, gente, tá procurando alguém, vem fazer um teste, tá na dúvida, será que o cachorro se adapta, será que se não adapta? Só tem uma coisa a se fazer, traga, sabe? Não tem ninguém melhor para dar a resposta para você. E agora tá terminando, viu? Mas eu gostaria, antes de terminar, que você, né, fizesse um convite para os clientes e também passasse, né, todos os lugares que as pessoas podem estar... seguindo você, conhecendo um pouco mais do seu trabalho, por exemplo, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, o que você tiver, você fala pra gente, que depois eu vou colocar embaixo direitinho, tá? Todos os contatos para as pessoas poderem estar realmente, porque eu acredito que isso, né, traga solução para muita família aí e vai tirar um peso de muita gente, como tirou da minha família. E realmente é só aquela palavra que a Cris falou lá na frente, é só gratidão mesmo. Eu que agradeço de coração. É muito importante ter a confiança e o carinho de vocês. A Vida dos Pets a gente encontra pelo WhatsApp, né, 991236946. Pelo Instagram, eu falo que eu sou uma jovem desconectada, porque eu falo, no meu WhatsApp tem me liga, porque eu não respondo o WhatsApp. Mas o da empresa, a gente tem as meninas também que estão sempre prestando atendimento. Instagram, Facebook, TikTok, eu ainda preciso entrar nesta rede, que eu sei que bombam muitas coisas por lá, principalmente de pets e tudo, mas ainda não fui para esse ramo. Acredito que até tem o nosso arroba lá, mas quer entrar em contato com a gente, tem no Google, WhatsApp, Instagram, ligação, pode ligar. E venha até nós, né? Estamos aqui, próximo da Duque de Caxias, em Bauru. Vai ser um prazer recebê-los. Tem um cafezinho aqui, ó. E outra coisa, gente, vocês, inclusive, eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, tá? Que eu vou colocar embaixo também, que é o Teles, Rafa Teles, vou colocar no meu Facebook, no meu TikTok, que eu comecei agora. É bem legal também, são vídeos mais curtinhos. E, inclusive, as chamadas no Instagram, no Facebook, vão ser para direcionar para a página que eu estou criando para esse programa, né? Que é o Segundou com Rafa Teles. Então, é @Segundou com Rafa Teles. Vai estar lá todos os contatos da Vitória, da Vi. Entre em contato que vocês não vão se arrepender mesmo. Ai, Rafa, foi um prazer. Muito Obrigada. obrigado mais uma vez. Fiquei muito à né? vontade. Nossa, que ótimo. gostoso. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, turma. Até o próximo.